os prejuízos de Bolsonaro ao país, será. Quer o bem de todos os brasileiros, não tenho vínculo político com ninguém, pois, que conhecia até a presente data, nada de bom fez ao povo brasileiro. Agora que veio uma luz para o Brasil, surgem pessoas exclusivamente, com interesses políticos para tentar derrubar uma história nova, com falácias, que desconfio totalmente, escondidos sempre na sombra da injustiça e da falta de ajudar verdadeiramente as pessoas, mas com lábias duvidosas, costumam sorrir da desgraça de seu semelhante. Você em seu lar, casa, sabe quanto de dinheiro foi saqueado dos cofres públicos nos últimos 50 anos? Não, não é mesmo? Conseguiram colocar tanto pânico e medo nas pessoas, tiram proveito da fragilidade alheia, dos leigos, induzem com fofocas, usam meios desumanos para conquistar seu objetivo. Será que não se enquadra em crime contra a humanidade, traição à pátria, abuso de poder, e parte deles usam do cargo público, para fazer contrato, licitações duvidosas, aliás, nem precisa agora, corrupção, se tornaram, inclusive, o marketing do caos. Você sabe o que é o custo Bolsonaro? Questiona o vídeo de 1 minuto e 27 segundos que espalhou sob a primeira missão do dia, nas redes sociais na última quinta-feira, no dia 4. A publicação, que não tem autoria identificada, /inversa, devemos desconfiar desse, categoria, de publicação, que não responde a essa pergunta na sequência, com exemplos do prejuízo incalculável causado por outros 50 anos de governos no Brasil, do que do presidente Jair Bolsonaro ao Brasil. E fizeram uma reunião antes com um diplomata chinês, entre uns 7 governadores, autoridades, mídia marrom, para causar um rombo gigantesco nos cofres, Brasil. E isso trouxe, infelizmente, a alta do preço da gasolina, dos alimentos e na queda das ações da Petrobras, e implantaram medo, pânico, para a volta da fome do povo. O vídeo foi compartilhado no Twitter por diversos políticos, que já são contra o Bolsonaro desde há muito tempo. Por quê? Querem o lugar do Bolsonaro, quer que ele renuncie, entre eles os irmãos Ciro e Cid Gomes, PDT, o ex-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, além de artistas, como a atriz Alice Braga e o humorista Gregório do Vivier, que precisam que Bolsonaro seja derrubado senão, em 2022 tem acertos de contas, no entanto, até para tentar enganar o povo novamente. Essa é a emissora da grande mídia marrom, que vem bancando propagandas contra Bolsonaro. Quer lançar Luciano Huck como um salvador da pátria, como fizeram igualmente, quando essas mesmas personagens lançaram, com todo o meu respeito, Sérgio Moro como um herói, viram no que deu. O custo Bolsonaro é a aproximação dos investidores honestos internacionais. E não dá para culpá-los, estão com medo de se repetir os problemas e o rombo nos cofres, como vem acontecendo durante anos no Brasil, e todos nós, brasileiros, somos parte dessa culpa, porque acreditamos em partidos que jamais fizeram algo de bom em prol do povo sofrido. Com Bolsonaro trouxemos a libertação para o Rio São Francisco, ficamos sabendo quem são os verdadeiros corruptos. Pense bem. Você jamais poderia deixar de confiar seu dinheiro a essa equipe. Pois, os outros, assaltaram trilhões, quantos deles estão presos? Quantos deles devolveram a dinheirama aos cofres roubados? Agora querem voltar, com falsas informações, e aproximando de você para retirar vantagens novamente. Tem governantes gastando bilhões do seu bolso com propagandas mentirosas, deveriam todos ser investigados, porque se reclamam da falta de dinheiro, porque estão gastando tanto assim, com propagandas. O custo Bolsonaro é ser uma ótima pessoa, trazer pessoas boas aparentemente, tais como a ministra Damares falando na ONU e o ministro Paulo Guedes fora da OCDE, falando todos a verdade. Sim, é duro de se ouvir, principalmente para aqueles que precisam da corrupção para sobreviver. Ninguém perderá a confiança da China devido ao filho do presidente, e muito menos perder a confiança dos Estados Unidos devido a mentiras de WhatsApp, diz trecho do vídeo.
Os democratas americanos, por eles mesmos, através de Barack Obama, falou de quem era a culpa da corrupção no Brasil, em seus comentários pessoais publicado pela mídia. Não foi do Bolsonaro quem falou. O que a China precisa fazer é resolver os problemas que ela causou ao mundo, sabendo antecipadamente do coronavírus, e nada fizeram. Mesmo assim, nós brasileiros, não ficamos atacando continuamente a China. A publicação que nem autor tem, somente usam trechos para falar de Bolsonaro, que deveria, por obrigação ao povo que nele confia, pedir para a Procuradoria Federal, Procuradoria da União, entrar com uma ação contra essas calúnias, injúrias, inverdades, indícios de que sejam todas pagas por pessoas que desejam afundar o Brasil. Para você ver quanta gente está no sistema, ligados e apadrinhados por pessoas no sentido de derrubar o presidente. Segundo reportagens, foi veiculada pela primeira vez no perfil do Instituto Clima Info, ONG que atua no combate à desinformação sobre mudanças climáticas. Se tornou agora a política tendenciosa contra o presidente da República. Será porque Bolsonaro não apoia muitas ONGs? Em nota publicada na conta de Twitter da organização, os autores do vídeo afirmaram que o material foi produzido por um grupo de cidadãos inconformados com o prejuízo incalculável, aliás, do que, pelo que milhões de brasileiros sabemos, o prejuízo causado ao Brasil não foi por meio do governo Bolsonaro, e essa ONG conclui-se que seus autores preferem manter seus nomes privados, para que o foco fique na mensagem e também evitar possíveis retaliações do governo, que segundo eles tem mobiliado o Estado e as redes para perseguir seus críticos. É uma grande piada. Quem vem recebendo perseguição são todos apoiadores de Bolsonaro. Ao contrário do que afirmam, esses grupos e mídia marrom podem fazer o que quiser, pois a venda na justiça é grande demais do que prega nossa Constituição Federal. Segundo aquele vídeo, eles afirmam ainda que não possuem vínculo com qualquer partido ou candidatura. Sim, claro, indícios que eles são ligados a partido ou suspeita de que houve possível acordo entre as partes para falar de um presidente. Dizem: nossa intenção é apenas resumir e comunicar da maneira mais clara possível algo que entendemos ser urgente para qualquer brasileiro ou brasileira preocupada com o destino político, econômico e social do nosso país, justificam na nota. A nota é sugestiva, partidária, sobretudo. Nada é claro, nada é justo e nada é verdadeiro, apenas calúnias, difamação e suspeita de combinação com interessados nisso. Tem coragem de dizer que o custo Bolsonaro está quebrando o Brasil. Na verdade, quem trouxe o caos econômico ao Brasil foram alguns governadores com leis ditatoriais, com decretos suspeitos, que permitem aumentar o número de coronavírus, com auxílio de alguns membros da Justiça que deveriam se envergonhar. Trouxeram possibilidades para acontecer desvio, lavagem de dinheiro. A Polícia Federal, com seu trabalho brilhante, apontou muitos casos. No Brasil, como há interesses por trás de tudo, a polícia prende, alguns vestidos de justiça soltam. Compartilhe com seus amigos, família e colegas. Com esse presidente, a conta só cresce. Não dá mais, diz a mensagem que acompanha o vídeo na página do Clima Info. Para ver serem indutores, no sentido de dizer que o presidente é responsável por essa crise criados por eles. A verdade é uma só. Entre os temas abordados no vídeo estão dados sobre a piora na economia, como o aumento da inflação e fuga de capital estrangeiro do país, além de crises diplomáticas que causam vexame no exterior e na condução da pandemia de Covid-19. Todos sabemos ser falso. Quem trouxe o caos para o Brasil são atitudes obscuras, com grande maldade, no sentido apenas de uma guerra política para derrubar o presidente da República. Algumas dessas pessoas mal intencionadas chegam até chorar em frente das câmeras, usam máscaras e fingem que serão a solução para o Brasil. Uma covardia, cara de pau. Gás. Empresas internacionais estão com medo de investir no Brasil, não por motivos do Bolsonaro, é porque no sistema está cheio de corrupção que se torna um mau negócio. Em muitos casos, propinas e desvios são gigantescos.
Bolsonaro custa as vidas dos brasileiros, é a única oportunidade que temos de sobreviver na libertação da economia nacional. Única hipótese para esclarecer quem é quem. E apenas o que o presidente deveria fazer, não é ficar discutindo com políticos, caindo na grande armadilha montada, pessoas que estão amedrontados, todos com medo de perder a grande mamadeira do governo federal. Bolsonaro precisa trazer estabilidade, aplicar a lei para todos. Ninguém é imune verdadeiramente no Brasil, segundo a própria Constituição Federal. Em sua Carta Magna, todos são iguais perante a lei. Entenda as consequências se Bolsonaro não usar sua caneta azul para reprimir tudo isso. Somente essa atitude conseguirá trazer a ordem e progresso para o Brasil, e deixarmos de eleger pessoas cujo aproximam de vocês para tirar apenas vantagem, sem projeto e sem palavra a favor do povo. Essa guerra podre, obscura, desonesta, está ficando feio para o Brasil. Uma mentira por trás de outra se torna uma verdade provisória, até que a verdade sólida dos fatos surja. Sempre vão surgir retóricas e discursos lindos de pessoas supostamente contratadas ou combinadas para fazer o mal, ou atrair seguidores em nome de interesses singulares e muito aquém dos interesses do povo. Portanto, cuidado! Espero também que eu não esteja enganado com essas mudanças contínuas nas retóricas de nosso presidente e dos apelos de seu filho para que confiemos nele, que seja verdadeiramente ao lado da população mesmo, parando de falar em eleições de 2022 e haja mais em favor do povo brasileiro, com medidas para resolver verdadeiramente os problemas da população, ao invés de ficar dando entrevistas com promessas, essas, com o mesmo modo operante que ouvi durante 50 anos atrás, de governantes antecessores. Bolsonaro, na lei, mostre sua caneta azul, antes que muitas mentiras juntas tornem-se uma verdade provisória. São 80% de brasileiros que te apoiam nesse momento. Professor Juscelino Luz, pesquisador, visionário e orientador espiritual.